Respondendo à pergunta que me fizeram de o porquê a maioria tem dificuldade para interpretar textos, principalmente concurseiros, né? Interpretar textos e redigir redações e até mesmo fugir de resoluções de questões como matemática e raciocínio lógico. A maior parte teve uma estrutura escolar que é o aprender a ler, que é o passo 1, que é aprender a decodificar as palavras, né? Então, ter o mínimo para compreender, saber pelo menos do que se trata o texto, ou o panfleto, ou o jornal, ou seja, aquilo que ele estiver lendo, ou uma bula, né? O mínimo possível, como isso daqui, né? Agora, vamos supor, se dentro disso daqui for criado, isso ainda é pequenininho, mas se fosse um texto bem grande, fosse feito bastante questões de interpretação, de ponto de vista, enfim, daquilo que vocês já sabem, como que funciona nas provas, muitos teriam dificuldade, né? Então, o que acontece aqui? Então, se a fase 1, que é aprender a ler, que é a fase da alfabetização, que é decodificar palavras, a próxima fase seria ler para aprender, que seria o quê? Compreender a leitura. E a gente compreende melhor a leitura desenvolvendo o hábito à leitura. E quantos de nós, isso incluindo eu, porque eu também passei por isso, a minha vida toda eu só aprendi a decodificar e depois, mais tarde, é que foi descoberto que eu também havia dificuldades de neurodesenvolvimento, né? Então, além do transtorno de aprendizagem, TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o processo de leitura e escrita é algo que é difícil mesmo, tá bom? Porque requer alguns requisitos, que seria o quê? Maturidade cognitiva, um ambiente estimulador e o método. E qual seria esse método? Entender como é que a tua mente processa a leitura e escrita. Então, muitas das vezes vocês ficam perdidos e desanimados e frustrados porque vocês compram cursos com método de estudos e tá ali e, vamos supor, trilha não sei do que você vai acompanhar e aula não sei do que você vai acompanhar. Só que muitas das vezes, quando você não sabe qual a tua forma de aprender, qual a tua forma de leitura e a escrita, como você funciona, se você funciona digitando no computador, se você tem que imprimir, se você precisa desenhar a letra para conseguir compreender, se você é auricular, precisa ouvir um professor explicando enquanto você faz as suas anotações, para aí, depois disso, construir o seu material de resumo, né? E às vezes a gente tem dificuldades financeiras, porque às vezes a gente ganha um material, tem um material gratuito de alguém, de doações, e aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir adaptar ao nosso modo, ou um modo que a maioria nem sequer procura saber, porque acaba pegando esses métodos de estudos massivos e é influenciado com depoimentos, e eu estudei assim, eu fui aprovada em 25 concursos, e fui aprovada em não sei quantas vezes, e aí qual o seu método? Meu método foi esse, então se eu fizer esse método, eu vou ser aprovado. E aí, eu pergunto para você, eu deixo a reflexão aqui. Se todos os métodos que você pegou e tentou copiar, começou e você largou, por que você acha que você começou e você largou? Por que você acha que apesar de dar a receita do bolo, você começa animado e depois você larga? Porque vai chegar uma hora que você vai chegar numa maturidade cognitiva que você vai ter que entender que método de estudos é muito individual. E o passo 1, que é decodificar, alfabetizar, e depois para melhorar a métodos de compreensão de texto, além de você comprar esses tipos de métodos, você precisa saber como a tua mente lê e escreve, como que você absorve o conteúdo. Então, não é tão simples assim. Dá trabalho, eu sei que a gente entra no desespero, a gente quer uma fórmula bem rápida, não temos tempo para isso, vivemos em tempos de desespero, né? Compreendo tudo isso e tenho procurado trazer esse processo de conscientização para quem realmente não tem condições de ter acesso a essas informações, como eu também não tive um dia. Se hoje eu estou capacitada para trazer para vocês esse tipo de informações, eu tive que me empenhar em estudar, porque se dependesse do meio que eu vivia,
aquilo que me influenciavam, eu nunca ia sair do mesmo lugar que eu estava, porque eu ficava indo só atrás dos outros. Eu queria ser como aqueles que eu admirava, só que cada um tem uma estrutura cognitiva diferente. Quando eu compreendi isso, finalmente eu comecei a subir os degraus da minha vida. Comecei a ter sucesso nas coisas que eu queria para minha vida, paz, me aceitar, entender como funciona e parei de ficar engolindo tudo aquilo que me dava, porque o conhecimento é libertador, tá bom? Então, são essas as orientações que eu posso dar para vocês. Então, vocês vão acabar melhorando mesmo todas essas condições, entendendo como é a forma que você aprende, aquilo que funciona para você. E às vezes você não tem outros déficits comportamentais também, né? Indisciplina, desânimo, alguns déficits de vitaminas no próprio organismo, né? Dependendo da alimentação que você tem, fatores de estresse, né? Fatores genéticos, tem várias outras questões que precisam ser analisadas, porque eu conheço gente que há 10 anos tenta prestar diversas provas, há 10 anos não sai do lugar, e quando você tenta abrir a mente da pessoa com o que está acontecendo, é muito difícil. A pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer, faz vista grossa, e a probabilidade de nunca conseguir realmente uma aprovação é muito grande, e é triste porque isso leva pessoas a transtornos de ansiedade, a desenvolver depressão profunda, a desenvolver insônia crônica, né, aguda, fibromialgia. É muito triste porque eu já passei por isso e me dói ver, porque eu também já estive assim, já fui nessa, né, a falta de informação nos deixa no estado de ignorância mesmo e de negação. Tá bom? E não vou falar só nos alunos, porque há muitos professores também que vendem essas ideias, porque não tem esse tipo de informação, porque eles não têm essas capacitações para estar explicando para vocês sobre modelos cognitivos, tá bom? Então, espero ter respondido a dúvida de quem mandou para mim, e que agregue ao menos uma reflexão para que você possa se acolher e pare de se achar incompetente, pare de se achar burro e pare de achar que você não é ninguém, porque na hora que você prestar atenção realmente no que eu estou te falando aqui, abrir tua mente, tirar as traves dos seus olhos, você vai perceber que você não tem problema nenhum, você só precisa entender aquilo que funciona com você e adaptar a você, tá bom? Precisa, não consegue mesmo assim, sozinho encontrar essas respostas? Tá aí nós aqui do Integral Assessoria e Psicanálise, pega os nossos contatos, entenda como funciona o nosso trabalho, tá bom? Mas de todo modo tá aqui, ó, de coração, gratuito, essa compreensão do geral do que acontece com quem tem todas essas dificuldades, tá bom? Temos o analfabetismo funcional, que é um número muito grande no Brasil, né? Eu também estava nesse índice. Temos diversos transtornos, como transtorno de déficit de atenção e o TEA, né, que é o transtorno de espectro de autismo também. Muitos têm nem sequer sabem. Muitos também estão tomando muito medicamento para depressão e de forma errada, porque pode ser algum problema na própria tireoide ou déficits vitamínicos, né? É tanta coisa, gente, é tanto caso clínico, é tanto caso que eu pego aí, que olha, é triste de ver, viu? Se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, esse acolhimento, que tá se sentindo ruim, burro, frustrado, incapaz, não entende porque não consegue sair do lugar, manda esse vídeo aqui, tá bom? Para animá-lo. Passa para frente esse carinho que eu estou dando para você, passe à frente para que outros tenham acesso a esse tipo de informação que eu estou dando aqui hoje, tá bom? Que Deus cuide de todos vocês, que abra a mente de vocês, que dê sabedoria, acolhimento e que você aprenda a se amar mais, independente do que o outro acha de você. Você é sua maior prioridade, tá bom? Um beijão, abraço forte de ursa.